Eu começo a acordar, aí dá aquele estalo, né? Ih, eu estou andando no caminho errado, eu não quero mais errar. Eu costumo refletir com meus alunos, sempre eles dizem assim, quando fala de mulher na Bíblia, eles colocam pobrezinha de Maria Madalena, uma coitadinha prostituta. Eles se pegam a esse ponto. Muita gente que não contextualiza a palavra, a Bíblia, ele vai ao pé da letra e vai não. E aí eu começo a questionar. Mas o que foi que aconteceu com essa prostituta? Ah, os homens quiseram apedrejar. Mas apedrejar? Não. Por quê? Porque também eles tinham pecado. E o que foi que Jesus disse a ela? Não sei. Eu digo, por que vocês não lêem a outra parte? A continuação. Foi que Jesus disse, gente, para a prostituta. Para a pecadora. Porque Maria Madalena bem não era prostituta, ela era pecadora. Pecadora só se for prostituta? Não. Então o que foi que Jesus disse para a pecadora? Vá e não peque mais. Então quando eu passo a enxergar, eu vou lutar para não pecar mais. E aí a maioria das pessoas, me desculpe os jovens que estão aqui, mas os estudantes, aqueles que não estão ligados à igreja, eles pegam mais essa parte. Ah, eu não sei por que a igreja condena, fica criticando a prostituição, se na Bíblia tem. Mas olha o que foi que aconteceu depois que a pessoa passa a conhecer Jesus. Vá e não peques mais. E a nossa luta é essa. Então a mesma coisa foi Paulo. Ele acordou, ele passou a enxergar Jesus, que ele não perseguia, não era? Então ele passou a enxergar que havia uma coisa bonita mesmo, era liberdade. Fui conquistado por Jesus Cristo. Olha que coisa bonita. Paulo, que perseguia, terminou dizendo isso. Fui conquistado por Jesus Cristo. Está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Fui conquistado por Jesus Cristo. Quem é que quer ser conquistado por Jesus Cristo? Todo mundo quer. Mas quem já é conquistado por Jesus Cristo? Quando a gente entra para a caminhada da igreja, que eu passo a lutar, que eu passo a enxergar, mesmo que eu caia do cavalo, eu vou dizer que eu fui conquistado por Jesus. Porque Jesus não vai deixar eu cair talvez novamente. Mas eu posso ter várias quedas, mas eu tenho que estar disposto a dar esse estalo e não pecar mais nessa luta, dessa batalha. Paulo converteu-se a Jesus Cristo aos 25 a 27 anos, que já foi dito aqui naquelas páginas. Para mim, palavra de Paulo. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que Paulo disse isso? Porque quem morre com Cristo será glorificado. Muito bem, quem morre em Cristo será glorificado. E quando eu não tenho uma vida boa, eu vou ter o medo da morte, né? Eu vou achar que a morte é o fim. Eu morri, acabou. Acabou a matéria para nós, famílias, para o corpo, para a vida humana. Mas quem morre em Cristo, vive muito bem. Ele disse isso. Quando ele reconhece isso, né? Muito bem. Considero tudo uma perda. Olha a palavra de Paulo. Eu considero tudo uma perda. Diante do bem superior, que é o conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. E aí ele começou a perceber a besteira que ele tinha feito. E a gente começa a perceber o tempo perdido que a gente não estava lá, caminhando ao lado de Cristo. Assim é a nossa caminhada missionária também. Não é? Eu lembro que lá em Caraúba tinha duas irmãzinhas bem já de idade, da minha idade, e ela dizia assim, ai mulherzinha, como eu perdi meu tempo que eu não estava na igreja, que eu não estava lá no meu trabalho, eu me afastava, eu ficava lá, eu achava bonito, mas não tinha coragem de ir para lá. Mas agora com essa missão eu vou continuar. Infelizmente eu não voltei lá para saber dela, se ela ia. Mas eu já tenho essa idade, eu acho que não dá mais para mim não. Uma missionária do Amor São Paulo, uma delas veio para São Foi, muito bem, foi. E aí elas começaram também a ser Paulo, né? Continuar na missão, ajudando os outros. Porque ela considerou, quer dizer, ela considerou que tudo que ela não fazia foi uma perda para ela. Enquanto que muita gente não vai ao chamado das pastorais porque acha que é uma perda de tempo. Não é isso? Eu não tenho tempo. Ah, eu não posso não. Vixe Maria, eu não posso trabalhar na igreja. Eu não vou ter aquele povo que vem na igreja, um bando de besta. Tem bando e diz até que eles são ocupados. Mas olha quem vai trabalhar para Jesus. Quem é ocupado. Não é isso? Vai valorizar a sua ocupação. E eu costumo dizer, o meu tempo quem faz sou eu.
Eu sou cheio do tempo, mas o meu tempo quem faz sou eu. Porque eu que vou determinar. Se eu quero, eu vou determinar meu tempo. Eu hoje tinha dito a Dorinha que ela vinha sozinha. Eu acho que já as coisas, Jesus, a menina falou aqui no Espírito Santo, né, que fortalece as nossas missões. E o Espírito Santo, nós caminhamos desde o primeiro momento das Santas Missões juntas, trabalhando. Continuamos em Baraúna com o CEBI. E aí parece que o Espírito Santo disse que ela não poderia vir sozinha. E ontem eu tinha marcado com meus alunos para a Biblioteca Municipal. E estava uma exposição de Leonardo da Vinci. E aí, como eu estava monitorando, eu queria que ir. Eu disse, aí eu vou fugir, vou falar com a professora. Eu não encontrei nenhuma colega que me substituísse. Então eu teria que ir, era tudo na minha responsabilidade. E eu disse, ela, se der certo, eu vou no sábado bem cedinho. Agora, quando eu chegar lá, eu não sei. Mas eu vou tentar, mas não vai dar certo. Porque eu estava organizando uma monografia do senhor lá da Câmara Municipal e ele queria hoje de manhã essa monografia pronta para entregar ao coordenador dele. Aí nada veio ligar para ele entrar em contato com ele. Quando foi 8 horas da noite, ela ligou dizendo que tinha perdido o ônibus, que rodou nossa hora atrás do ônibus e não alcançou mais. E aí eu disse, então vai dar certo eu ir para Itaú. Porque se o homem ligar disse aqui, eu digo a ele que eu vou deixar pronto com a minha menina e ele que amanhã que vinha pegar com ela, lá no trabalho dele. E aí quando ela soltou o telefone, ele liga. Então, gente, a gente percebe aí, ele diz, olha, é coisa divina, né? Então, Jesus diz, não, vocês têm que cumprir a missão. E eu ia ficar angustiado se eu não viesse. Porque é como assim, com um compromisso que a gente assumiu com a quando a gente não faz, a gente considera perca. Quando a gente está dentro do movimento. Por isso que a gente não deve ignorar quem está lá fora. A gente vai tentar conquistar. Essa palavra conquistar. E aí ele repete aquilo. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Olha como ele já começou a sentir, a fazer parte de Jesus. Ele já começou a pensar diferente. Ai de mim se eu não disser a palavra de Jesus. Porque agora quem vai se sentir incomodado, a perca é se eu não for. Não é se eu for, é se eu não for. E é bem interessante que nós missionários também passem essa ideia para quem está lá fora. Eles passam a entender que a perca é quando eles estão lá fora. Não é que eles se perdem e vão para o inferno, mas eles nem sabem o quanto é gostoso, como é bom, como é maravilhoso caminhar. É ou não é, criança? Vocês vão desistir no meio da caminhada? Olha, eu vou vir aqui novamente saber. Nós pedimos a essa jovem bonita que estão trocando figurinhas aí, para vir para aqui, porque tem muita gente olhando para trás. Vocês estão perdendo e estão tirando a atenção do pessoal. E a gente viu tanto empenho, tanta coisa bonita nesse retiro. Foi o Santo Antônio superou o que a gente já viu por aí. Então vamos dar valor a esse trabalho desse povo de Deus aqui, dessas comunidades que estão presentes. Tá ok? Depois do almoço vocês continuam trocando as figurinhas. E amanhã que é domingo, né? Paulo continua dizendo, nós anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Vou repetir, nós anunciamos Cristo crucificado, escândalos para os judeus e loucura para os pagãos. E nós hoje, no mundo de hoje, existe gente com essa visão, escândalo para os judeus. Hoje, eu escutei, quando eu fui para a missão em Baraúnas, na zona rural, a gente visitando as casas, e aí chegamos, tinha só um senhor que morava sozinho, também um senhor de idade, e ele ficou na porta, não aceitou a gente entrar, e aí eu já percebi que ele fazia parte de outro credo. E aí eu, com a sacolinha, né, o símbolo do missionário, e ele dizia isso, vocês pregam o Cristo escandalizado, ele usou essas palavras. Olha, eu não vou deixar você entrar, porque vocês pregam Cristo escandalizado. Olha a cruz que você carrega. Eu não uso no pescoço porque eu tenho um problema de laringe, eu não sei porquê, porque eu tenho uma agonia, né? Então eu faço sempre um brochinho e coloco de lado. E na blusa, né, das Santas Missões tem também o símbolo. E ele dizia isso. Eu olhei para ele e disse, por que vocês, ao invés de